E aí, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Essa é a segunda parte do meu vlog de leitura da Maratona Literária de Primavera. Hoje é dia 23, o 9º dia, né, da Maratona Literária. E eu estou felicíssima em anunciar que terminei As Listas de Casamento de Becky Bloom, né? Então aqui é o terceiro livro que eu escolhi da Maratona Literária. E eu falei pra vocês no último vlog que eu li os 2 primeiros livros da autora esse ano, né? Delírio de Consumo de Becky Bloom e o segundo que é Delírio de Consumo na Quinta Avenida, uma coisa assim. Não foram muito legais, não. Achei a leitura bem arrastada, bem chatinha. Falam meio assim do segundo livro, mas eu achei o primeiro também meio ruinzinho. E eu já tinha esse terceiro livro aqui, né? E assim, a autora seria esquecida se eu não tivesse colocado ela nessa maratona. E esse livro aqui, diferente dos 2 primeiros, eu achei muito gostosinho de ler. A última vez eu atualizei vocês foi ontem, né, dia 22, e ontem eu li até a página 246. Hoje eu li bem durante o dia, e então eu li da 247 até a 316, até antes de começar as lives, e durante os sprints eu li muito. Os 2 primeiros englobam ali ela com os problemas de consumo dela, e assim, na verdade chega a ser um pouco irritante. E aqui não, ela só continua sendo atrapalhada e se metendo em enrascadas, mas a gente tem aqui a apresentação de um problema diferente, que é a mãe do Luke preparando um casamento pra ela em Nova York e ao mesmo tempo a mãe dela preparando um casamento pra ela na Inglaterra. Os dois vão acontecer no mesmo dia, ela não quer magoar a mãe, ao mesmo tempo que ela também quer o casamento que a mãe do Luke tá organizando. E aí a gente vai ver aqui os desavenços dela até ela finalmente achar uma maneira de resolver a situação. Eu fiquei super curiosa pra ler os próximos, pra saber o que vai acontecer com essa família e tudo mais. Só que falam que o 4º livro é horrível. Todo mundo que eu vejo falar fala que é muito chato, mas aí falam que o 5º é muito bom, que daí, se eu não me engano, chama Mini Becky Bloom. E aí fico nessa, né? Tipo, pra eu chegar no 5º, eu vou ter que passar pelo chato do 4º. Será que eu quero passar por isso? E hoje é o 9º dia, então eu fiquei com uma média aí de 3 dias por livro, né? Então eu fiquei muito satisfeita com isso. E aí, gente, beleza, tudo bem? Hoje é dia 24, quinta-feira. Então eu estou aqui para atualizar mais uma vez o vlog de leitura. E assim, hoje o dia inteiro eu não li nada. Eu não tô rendendo muito bem ao longo do dia. Mas o que me salvam são as lives que a Kabuki tá fazendo no canal dela. Então toda vez que tem live eu assisto e leio. Hoje eu comecei aí o oráculo durante a live dela. E eu li acho que umas 80 páginas durante os sprints, não tenho certeza. E assim, eu achei que eu falei que a minha meta ia ser até a página 100 pra hoje, né? Tem 300 páginas. Mas eu resolvi ler mais. E aí sim, se a minha meta tivesse sido até a página 100, eu ia vir aqui falar pra vocês assim, gente... Acontece, mas ao mesmo tempo não acontece nada, entendeu? Eu tô na página 123, né? Vou começar o capítulo aqui. E aí a história agora que pegou mesmo, porque a menina contou aqui uma história e eu já fiquei tipo, meu Deus, eu já sei o que é, sabe? Muito legal. Então o que se trata isso aqui? É uma fantasia brasileira, é sobre uma menina chamada Alison, ela mora em Nova Orleans e ela tem um melhor amigo chamado Edward e os dois são inseparáveis desde crianças. A Alison, ela trabalha numa editora com o Edward, só que o sonho dela é ser escritora, só que os livros dela nunca dão certo. Inclusive, o Edward faz questão de lembrá-la o tempo todo que ela não sabe escrever, porque ela tenta escrever romance, mas nunca dá certo. Aí, um dia, ela chega pra ele e fala que ela escreveu uma fantasia e que ela quer que ele leia. Só que aí ele fala assim, que as histórias dela já estão tão ruins que ele não quer ler. Aí ela faz um combinado com ele, que se a história dela chegar a 10 mil leitores no Wattpad, ele vai ler. E aí ela posta, e aí assim, em questão de dias, o livro tipo estoura e tudo mais. E aí o que acontece? Que aparece um cara do nada, tipo, a história dela ganha vida. E esse cara carrega ela pra dentro do universo que ela criou, chamado Thorum. Mas aí, tipo, lá dentro a gente vai descobrir que as coisas não são bem assim, que tem muito mais coisa. E, gente, eu nunca li uma fantasia assim, é tipo revolucionária, sabe? Tipo, não tem nada do tipo que eu já li, é baseada em mitologia egípcia, e eu nunca li nada do tipo, então eu tô muito contente, porque eu realmente, sabe, é uma coisa nova, assim, sabe? Não é nada que já aconteceu, que eu já vi. E estou muitíssimo curiosa para ver o que vai rolar. E trago notícias pra vocês, amanhã eu volto aí pra atualizar, porque creio que se eu continuar nessa pegada, amanhã mesmo eu já finalizo esse livro aí. Mas é isso, até amanhã.
Gente, é o seguinte, preciso fazer uma última atualização. Eu cheguei aqui até a página 152 e, cara, eu não consigo mais parar de ler. Eu cheguei nesse nível, eu não consigo, eu preciso dormir, porque já são 1h pouco da manhã. E, gente, eu não consigo parar de ler, esse livro é muito bom, gente, que fantasia que é essa? Socorro, pelo amor de Deus. E aí agora, tipo, o casal protagonista tá começando, tipo... Tá começando, mas tá caminhando pra começar, se é que vocês me entendem. Tipo, tá caminhando pra eles começarem a se entender, sabe? E tá muito bom, eu não consigo parar, gente, eu preciso dormir. Meu Deus do céu. Eu volto pra atualizar vocês amanhã e muito provavelmente eu vou ter terminado esse livro. Porque a minha intenção é ler ele o dia inteiro amanhã. Ai, meu Deus. Hoje é dia 25, sexta-feira. Faltam 5 dias aí pra maratona finalizar. E eu estou aqui terminando a minha última leitura da maratona. E antes de começar a falar sobre o livro, eu queria dizer pra você aí que ainda não curtiu, não comentou e nem se inscreveu, por favor, faça isso agora porque me ajuda demais. E tá tendo um vídeo toda terça e toda sexta, então se inscreve aí, ativa os sininhos para não perder nada. Enfim, vamos falar sobre esse livro aqui. Começar pelo fato de que fui tombada por mim mesma, porque ontem eu vim aqui falando que eu provavelmente passaria o dia inteiro lendo esse livro e não sei o que, acontece que eu não li nada o dia inteiro mais uma vez, né? E praticamente não fiz muita coisa, né, durante o dia aí. Mas eu assisti a Enola Holmes, um novo filme aí da Netflix sobre a irmã do Sherlock Holmes. E eu só quero dizer, Netflix. Me dá segundo filme aí, por favor. Por favor, eu preciso... Nossa, eu preciso de uma continuação. Não dá pra terminar daquele jeito. Eu preciso de continuação. E se você assistiu, comenta aí embaixo o que você achou. Mas vamos falar disso aqui, né? Não fiz nada até começar a live da maratona, né? No Instagram da Kabuki. Eu não consegui render muito, não consegui ler muito durante os sprints, igual eu consegui fazer ontem. Então, mas eu já tô terminando, né? Como eu falei, faltam 24 páginas. E nesse momento em que parei aqui o livro, e parei para atualizar vocês antes de terminar o livro, que não era minha intenção, porque, assim, gente, esse livro é muito bom, sério. Tá sendo muito bacana. Faz tempo que eu não leio nada de fantasia. Porque aconteceu, a última vez que eu li uma fantasia, e uma fantasia que eu quero dizer no sentido assim, com personagens adolescentes, com envolvimento assim, com a autora criando um universo novo pra história, e, sabe, uma pegada um pouco mais adulta, sabe? Porque eu li Harry Potter, mas como vocês sabem, apesar do universo ser criado, são crianças e não tem aquelas paradas de tipo romance envolvido, esse tipo de coisa. E eu li também a Mediadora, mas a Mediadora é mais assim um romance sobrenatural do que uma fantasia em si, né? Não tem um universo do criado, né? Então, o que aconteceu? A última vez que eu li uma fantasia assim foi Tempestade de Guerra, né? O 4º livro da série da Rainha Vermelha. E depois desse livro eu peguei uma ressaca literária e eu comecei a ter um pé atrás com fantasia, principalmente desse estilo de fantasia. Esse estilo de fantasia, assim, que envolvesse ali uma protagonista forte, um possível triângulo amoroso, ou mesmo que não tivesse um triângulo amoroso, mas esse negócio, assim, porque eu depositei muita esperança, assim, o primeiro livro de A Rainha Vermelha é muito bom, o plot do primeiro livro é muito bom, e eu senti, assim, que ao longo dos livros foi declinando um pouco, e o último livro, assim, foi uma torturinha ali pra mim, pra eu poder terminar. E quem leu sabe que é um pouquinho decepcionante, assim, não é nada do que a gente estava esperando. Então, eu não leio nada de fantasia desse tipo, eu tenho muita fantasia aqui, mas eu não quero nem olhar pra cara das fantasias. Então, pegar esse livro aqui, com o universo todo construído, um universo que eu nunca tinha visto, assim, de verdade, coisas novas e tudo mais, foi bem bacana. Eu não posso falar muito sobre esse livro, porque qualquer coisa que eu falar pra vocês, além do que eu falei ontem, vai ser spoiler, porque não tem como, sabe? Mas só quero dizer que leiam. É uma duologia e tá disponível no Kindle Unlimited, os 2 livros. Cheguei numa parte aqui, que é aquela parte que você sabe que a seguir vai dar ruim. Então, nessa parte. E eu não quero continuar, entendeu? Eu tô assim uma meia hora parada, só olhando pro nada, porque eu quero terminar esse livro ainda hoje. Mas também não quero ler o que vai vir a seguir, porque eu sei que vai dar ruim. Ainda mais nas últimas páginas desse livro aqui. Tá, gente, voltei
deitei, porque não podia dormir sem falar com vocês. É o seguinte, terminei de ler, consegui criar coragem para ler. Realmente deu ruim logo depois, né? Na cena que eu estava lendo ali, logo em seguida, deu ruim. Gente, como é que alguém conseguiu ler esse livro aqui e não ter a continuação pra ele logo em seguida? A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter adiado essa leitura, porque eu tô com esse livro aqui, acho que desde o início do ano. Tô com esse livro desde o início do ano, ainda bem que eu adiei, porque agora tem um segundo livro pra eu ler. Graças a Deus. Mulher, que livro foi esse? Além do mundo criado, que eu já falei muitas e muitas vezes, tem uma amizade muito linda envolvida aqui entre os personagens protagonistas e os secundários, sabe? Gente, é muito lindo ver o tanto que eles se ajudam, assim, até nas piores situações, sabe? Gente, que livro, sério. Assim, o final é... Gente, o final é tipo... Que? Como assim? Gente, é sério, eu preciso do próximo livro. Mas enfim, gente, se você não leu esse livro, leia. Ele tem... Eu acho que ele tem a idade mínima. Porque, assim, não tem nada explícito nem nada, mas tem umas cenas, assim, que... Então, assim, verifica a classificação indicativa desse livro antes de você ler. Mas leia. É muito bom, eu preciso... Gente, eu preciso ler o próximo pra ontem. A última página de narração eu fiquei tipo, tá, gente, o que tá rolando? Aí a última frase eu fiquei tipo... Gente, como assim? Me explica, conta mais, entendeu? Então... Enfim, é isso. Terminei minhas leituras aqui por hoje. Terminei as minhas leituras da Maratona Literária. Mas amanhã eu volto. Enfim, já queria aproveitar aqui. Se você ainda não deu seu like, dá seu like aí, por favor. Me ajuda muito. Comenta, se inscreve no canal para mais vídeos. E é isso. Até amanhã. Ou, no caso, até o próximo take. E aí, gente, hoje é sábado e como vocês puderam ver, ontem eu terminei todos os livros que eu tinha colocado, né, na minha TBR aí da maratona do time Equinócio. Então, como ainda faltam aí 5 dias contando com hoje para terminar a maratona e não participarei da leitura coletiva por motivos de não ter o livro, eu resolvi pegar 2 desafios do time Solstício. Então, o primeiro vai ser o Crisântemo, eu acho que é assim que se fala, vou escrever aqui, que é ler um livro de uma série em andamento. Então, vou ler o segundo livro de Oráculo, como eu falei, está disponível no Kindle Unlimited, eu acho que vou deixar a capinha aqui. E o legal é que está disponível em box, então para quem não tem Kindle Unlimited, mas quer ler, tá bem baratinho e você compra os 2 juntos, você termina um, já tem o outro. Então eu estou aqui com o meu computador, vou ler pelo computador por motivos de não ter o Kindle. E não sei, não sou muito fã de ler pelo celular. Acho que atrapalha um pouco e aqui a letra é até maior, então vai ser melhor. E assim, estou curiosa para ver no que vai dar, porque o que aconteceu? Ali no finalzinho, aconteceu um rolezaço lá. E aí, o protagonista masculino fez um acordo, se eu não me engano, com o Anubis pra resolver a situação dele. Só que o que o Anubis pediu em troca é uma parada que, tipo assim, o cara aceitou e tudo mais. Só que isso vai ferrar ele lá na frente, certeza. Tipo, essa troca que ele fez com o Anubis. Porque, cara, quando o Anubis falou que queria aquilo em troca pra ajudar ele, eu fiquei tipo... Vocês puderam acompanhar o surto de ontem. Eu fiquei tipo, gente, eu tô chocada, eu não tava esperando que um deus ia pedir isso, sabe? E eu vou ler agora, né, o primeiro capítulo aqui do segundo livro e vocês irão acompanhar comigo. Gente, é o seguinte, eu não tô entendendo nada. O que tá acontecendo, meu Deus do céu? Imagina se eu tivesse demorado pra ler esse livro, eu ia estar, tipo, aí sim, entendeu? Tô entendendo nada. Voltei, meu povo, sábado ainda, e eu vim para atualizá-los do que rolou. Eu passei o dia inteiro lendo. Eu tô lendo, né, o segundo livro de O Oráculo. E, ai, gente, que decepção, sério. Assim, ainda bem que eu passei o dia inteiro lendo, porque que aconteceu? Na quinta-feira, quando eu comecei a ler o Oráculo, eu li metade do livro só durante a live, né, da Kabuki, e mais umas horas ali até 1 e pouco da manhã, 2. Na sexta-feira foi a mesma coisa, eu não li durante o dia, eu li só durante a live, tipo, e finalizei. Hoje, sábado, se eu tivesse pego o segundo livro para ler, tipo, começado na live e tentado ler metade,
até umas 2 da manhã, não daria certo. Não teria rolado, porque o livro não tá fluindo com a mesma facilidade. E a minha meta para hoje era ler metade, né, do livro. Eu acabei de bater essa meta. E, gente, tá muito chato. Sério, assim, eu tô muito decepcionada. O que acontece? As primeiras páginas são tipo, uou, como assim? Dali! E, tipo, você fica muito, muito animada. Só que aí, tipo, de repente se estabiliza e aí fica naquilo de tá acontecendo coisa, mas não tá acontecendo nada demais. E aí eu entrei naquela fase onde todo livro tem, né, nem spoiler, né, de romance, que é quando o casal protagonista tem um problema e eles não ficam mais juntos. Estou nessa fase. E está me irritando tremendamente. Não tá acontecendo nada, o casal tá brigado. E lembra que eu falei pra vocês assim, aconteceu um desastre, aí o protagonista masculino foi lá falar com a Anubis e pediu pra Anubis ajudar ele. Aí a Anubis ofereceu uma coisa em troca. E eu falei, gente, essa coisa, esse acordo vai dar ruim? Então, deu muito ruim. Tá dando ruim até agora, inclusive, gente, pelo amor de Deus. Aí tá, o que aconteceu? Finalmente foi ter ali uma batalha, tipo, na metade do livro. Falei, eita, agora vai. Gente, a batalha durou 2 minutos. Foi isso, meninas, apenas. E tá, daí resolveram socar um triângulo amoroso. E eu tô tipo, gente, não precisa. Não. Tava tão assim lindo, sabe? Não precisa. Botaram um triângulo amoroso. Aí aconteceu uma coisa que eu detestei, que a protagonista fez. Ai, quase que eu falei o que ela fez. Detestei. Tá ligado? Com o triângulo amoroso. E aí agora, sério, não pode acontecer o que tá parecendo que vai acontecer. Eu não vou aceitar. Isso tá muito frustrante. O primeiro livro tava tão bom. Esse livro, tipo, ficou chato durante metade. Aí, de repente... Aí, tipo, a protagonista também tá ficando meio... Eu tô ficando... Ai, gente, por favor, não. Aí, um triângulo amoroso do nada. Pra quê? Qual é a necessidade? De manhã eu falei, gente, eu tô perdida. O que tá acontecendo? Logo depois eu me encontrei. E aí é quando, tipo, a cena, tipo... Cara, as primeiras páginas você fica, tipo... Agora vai! E aí não vai, entendeu? Entra naquela linha lá de... Não tá acontecendo nada... Tá acontecendo, mas tá acontecendo nada. Como eu já falei. Então... E, gente, tá frustrante, sério. Vamos ver no que vai dar aí, né? A minha meta é terminar esse livro amanhã. Eu já passei da minha meta, que era ler metade hoje, né? Eu espero que daqui pra frente melhore. E não aconteça o que aparentemente vai acontecer. Gente, pra que socar um casal? Pra quê? Não. E eu espero que realmente não aconteça o que tá parecendo que vai acontecer. Outra coisa. Principalmente o segundo. Classificação indicativa, tá bom? Se você se interessar aí pela história e querer ler, porque é realmente uma coisa diferente e tudo mais, né? Apesar desse segundo livro tá sendo... Vamos ver no final, gente, no final. Vamos ver se valeu a pena essa raiva que eu tô passando. Mas se você se interessar e quiser ler, vai procurar a classificação indicativa desse livro, tá? Por favor. Porque o segundo livro, principalmente, é meio... Enfim, gente, eu espero voltar com boas notícias na próxima vez que eu retornar, né? Ai, gente, aconteceu o que eu não queria que acontecesse. Ai, gente, é sério, eu tô sendo movida lendo esse livro, assim, movida pelo, tipo assim, vamos ver no que vai dar, sabe? Cheguei até aqui, né? Vamos ver no que vai dar. E o que acontece? No início desse livro, a autora deixou uma nota falando que, tipo assim, tem coisas que pra nós é estranho, mas para outras culturas é normal. Então a gente tem que abrir a cabeça e, tipo assim, pensar que a nossa verdade nem sempre é a verdade. Verdade? Isso é verdade, gente. Só que é muito difícil. E aí quando eu li isso, e aí começou a acontecer o que eu comecei a ver que tava acontecendo, eu já fiquei... E eu tenho um sexto sentido muito bom pra dedução, gente, pra personagem. Você assiste filme comigo, eu tô o tempo todo atenta. Eu descubro geralmente quem é o personagem que tá aprontando alguma coisa e tudo mais, sério. Então, tipo assim, eu tava sentada aqui, gente, eu sempre acerto, por favor, não deixa eu acertar dessa vez, não deixa, mas infelizmente eu acertei. Mas é que, tipo assim, não era o final que eu queria, entendeu? Nem cheguei no final, mas não era o que eu queria que acontecesse. Então é um pouco difícil quando as coisas não acontecem assim, sabe? Eu sei que não tá nas minhas mãos esse negócio de, tipo... Mas tá muito difícil, cara. E aí eu tava, tipo, falando pra vocês nos vídeos passados, tipo, gente, eu tava com tanta ressaca de fantasia, esse livro me trouxe de volta pra gostar de fantasia. E o segundo, inclusive, da mesma série, né, da duologia, vai ser o livro que vai me arrastar pro fundo do buraco com fantasia de novo. Eu não tô gostando do que tá acontecendo com a história. E segue naquela, tá acontecendo, mas não tá acontecendo nada.
e ainda e as coisas que tá acontecendo eu não tô gostando. Eu já passei mais da minha meta, né? Minha meta era chegar até a página 730, porque, como eu falei, estou lendo em e-book. E o e-book é da duologia completa, então até a página 512 é o primeiro livro e aí a partir da 513 é o segundo livro. Então eu calculei quantas páginas teria aí para eu ter uma ideia de qual seria a metade do livro. Então a minha meta era 730, eu estou na 794, sendo movida naquilo que eu falei para vocês. Vamos ver no que vai dar, né? Vamos depositar nossas esperanças, porque esse livro tem uma nota altíssima no Scooby. Que tristeza. Eu só não quero entrar numa ressaca, por favor. Voltei. Então hoje é domingo e eu terminei o segundo livro de O Oráculo. E como eu falei pra vocês, ontem a minha meta era ler metade do livro, que contabilizava acho que 219 páginas. Só que eu lia mais, então pra hoje sobraram só 130 páginas. E assim, gente, tô chateada. Pelo menos eu não fiquei numa ressaca literária. Porque assim, eu vou falar, o livro tem pontos fortes, o que me fez desgostar do livro não é tipo que o livro é ruim nem nada do tipo. É só que a sequência de fatos que começaram a acontecer já não faziam parte do meu gosto. A começar pela grande escolha que eu tava falando pra vocês ontem, que eu falei, gente, eu não acredito, vai acontecer o que eu achei, o que eu parecia que tava acontecendo, mas eu não queria que acontecesse. Que é a protagonista precisa tomar uma decisão. E a decisão que ela toma não foi do meu agrado. E não é tipo porque eu tinha que pensar fora da caixa e tipo porque para eles naquela cultura era normal, pra gente que não seria, e nossa verdade não é a verdade absoluta e tudo mais. Não é por causa disso. Só não era a escolha que eu queria que ela fizesse, entendeu? É tipo pessoal, é meu. Eu não queria que essa tivesse sido a escolha dela. E aí a personagem também começou a se tornar, não sei, não tava mais no meu agrado, o livro começou a ficar muito paradão. Enfim, no final teve assim uma batalha, que eu lembro que eu comentei com vocês, gente, a batalha aconteceu na metade do livro, então eu não sei se eu falei, mas eu pensei assim, que eu achei que realmente ia acontecer alguma coisa no final do livro, porque não era possível que a batalha acontecesse na metade do livro e pro final não ia acontecer nada. Aconteceu uma batalha muito maior, inclusive vidas foram perdidas, só que eu já tinha chegado num estágio do livro que eu já não me importava mais, sabe? Quem morreu eram pessoas importantes, que talvez tivesse morrido no primeiro livro, que eu tava muito assim, eu teria sofrido mais. Quando eu cheguei no final desse livro, eu já não tava mais me importando muito com os personagens, já tinha me desligado um pouco da história. Mas o final é um final, assim, satisfatório, eu achei bem bacana, no geral, assim, desconsiderando os pequenos detalhes, as decisões que a protagonista tomou, principalmente essa grande decisão aí, que, assim, não é tão grandiosa, mas, tipo, como eu não gostei da escolha que ela fez, porque, assim, essa decisão eu não achei necessária. Tipo, não achei que ela tinha motivos suficientes para tomar essa decisão, sabe? Os motivos dela apontavam muito mais para ela tomar uma outra decisão. É muito difícil falar de um assunto sem citar ele, provavelmente vocês vão ficar mais confusos. Só que, tipo assim, é isso, gente. Não, na minha visão, não tinha motivo nenhum para ela tomar essa decisão. A decisão que eu queria que ela tomasse fazia muito mais sentido na minha cabeça. Achei que, tipo assim, viajou um pouco, sabe? Eu não precisava, sabe, disso. Não queria ter visto. Mas, gente, assim, no geral, é uma fantasia sensacional. Eu indico mesmo que o segundo livro não tenha sido do meu agrado. Eu indico porque a autora escreve maravilhosamente bem. Ela criou personagens muito interessantes. E os personagens, eles têm um parceiro, tipo, que é ligado pelo sangue. E eu achei sensacional o jeito que ela desenvolveu isso. O mundo que ela criou, toda a mitologia, ela mudou alguns detalhezinhos assim na mitologia egípcia, mas nada, tipo, demais. Eu achei tudo muito extraordinário, ela trabalhou tudo muito bem, a criatividade dela foi realmente muito longe. Você fica maravilhado, assim, pela amizade que os personagens vão construindo ao longo das páginas e tudo mais. Detalhamentos, assim, que ela dá não te deixam confuso. Às vezes eu ficava um pouco perdida, não nego. Mas assim, às vezes quando você vai ler um livro de fantasia, a autora não sabe narrar a situação e você fica, tipo, perdido. Você não consegue visualizar o que ela tá falando. Mas essa autora não. É tudo muito claro. Você visualiza tudo que ela tá falando. O mundo é, tipo... É sério. É realmente, assim, uma história de outro planeta. Então eu indico sim. Até porque é um livro que tem uma nota muito alta no Scooby. Então, assim, a minha opinião...
não quer dizer nada, sabe? Muitas pessoas gostaram, sim, de como finalizou o livro. E eu fiquei muito satisfeita de saber que é um livro nacional, porque a autora realmente, assim, engrandeceu o mundo ali que ela criou. Então é sensacional. É só, sabe, foi pessoal mesmo, foi meu, assim, sabe? Então se você se interessou pelo livro e ficou um pouco desanimado conforme eu ia lendo, né, o segundo, não desanima, vai ler sim. É um livro que vale a pena ser lido, não me arrependo de ter lido. E é um livro que, tipo assim, querendo ou não, ele fica na sua cabeça. Eu fui dormir pensando nesse livro, e no momento que eu acordei, porque eu tava com medo ontem de dormir, né? E quando eu acordasse hoje, eu não ia querer olhar pra cara dele. Mas eu acordei e, tipo, a primeira coisa na minha cabeça foi: preciso ler, preciso saber como é que vai finalizar. Então é um livro, assim, que te deixa curioso, ansiando pra ver o que vai dar. E no geral foi satisfatório, foi legal, sabe? Eu dar uma chance pra outra fantasia depois de muito tempo sem ler algo nesse universo de fantasia adulta e tudo mais, né? Lembrando de novo, o livro tem classificação indicativa, então vai conferir isso aí antes. Mas foi bacana a experiência, eu gostei de ter lido, não me arrependo nem um pouco. E aí, galera, voltei! Isso mesmo, 2 dias depois da última vez que eu falei com vocês. Então hoje é quarta-feira, chegamos ao nosso último dia da Spring Read. Não atualizei vocês nos últimos 2 dias porque o vídeo já tava ficando muito longo, eu não queria me estender além do necessário, então deixei pra vir falar com vocês aqui no último dia. Como eu falei pra vocês, se eu terminasse o oráculo, eu escolheria outro desafio do time Solstício. E o desafio que eu escolhi, eu vou escrever aqui embaixo, mas é ler um livro de mais de 300 páginas. E eu escolhi esse livro aqui. Esse livro tem 364 páginas. Ele chegou pra mim esses tempos, inclusive spoiler do vídeo que sai terça-feira. Vai tá lá. E ele é um reconto aí de Orgulho e Preconceito, né? Aqui a gente vai ter uma Lizzie Bennet, um Sr. Darcy na nossa época contemporânea. E eu comecei a ler ele na segunda, li 120 páginas, ontem eu li 115 e hoje eu finalizei as últimas páginas dele. E, gente, foi uma delícia, sério. Eu não quero me estender muito aqui, porque além do tempo eu tô planejando fazer um vídeo e falar um pouco mais sobre ele, mas foi uma delícia. Eu me conectei ainda mais com os personagens desse livro aqui, senti uma profundidade um pouco maior. Ele foi até que rápido de ler, ele é escrito assim, né, forma de diário, os capítulos começam assim, tem uma diagramação super bacana. E muitos capítulos são curtos, então eu li assim rapidinho ele. As últimas páginas, principalmente, eu senti que eu aproveitei bastante. Então, daí o que acontece? Eu queria participar da live da Kabuki, da última live, né? E como a gente sabe, as lives têm sprints. E como já não dava mais tempo de pegar nenhum livro das categorias, eu resolvi ler um livro que eu tô enrolando há muito tempo pra ler, que é O Plano Quase Perfeito. Vou colocar a capinha aqui. Ele é um livro super rapidinho de ler. O livro físico tem 152 páginas, mas eu li pelo Kindle, né? Tem no Kindle Unlimited ele. Foi uma leitura, assim, deliciosa. Eu li durante a live inteira, né? Agora faltam exatos 12 minutos para meia-noite, aqui na minha cidade, né? Eu li ele durante a live, depois que os sprints acabaram, eu fiquei mais um tempo ali na live, não tava rolando nada demais, assim, eu desliguei e fui terminar de ler. E, gente, muito gostoso, sério, foi uma leitura ali bem gostosa de fazer. Esse livro é nacional, vai falar sobre a Alice, ela formada em moda, trabalha numa loja de vestidos para noivas, mas o sonho dela é abrir a própria loja. E um dia ela ficou de entregar um vestido para uma compradora e o vestido é todo cravejado de pedras preciosas e tudo mais. E no meio ali da emoção ela acaba vestindo para experimentar. E aí, por um acaso, ela acaba saindo da loja, pedindo ajuda para um estranho que para na rua. E os dois são sequestrados. E enfim, a partir daí ela conhece o Eduardo. E, gente, foi uma delícia. Principalmente as primeiras páginas, eu ri muito. Eu fiz muitas marcações, porque eu ria demais. Depois o livro fica, assim, um pouquinho genérico, quando começa aquele envolvimento do casal e tudo mais. Mas quem não gosta de um bom clichê, né?
E assim, eu dei nota 4 pra esse livro. Ele é muito, muito gostoso, sério. Dei uma oportunidade pra ele. Algumas pequenas coisinhas assim que me irritaram e tudo mais. Tipo assim, como eu falei pra vocês, né? Todo livro assim de romance vai ter um momento em que alguma coisa vai fazer o casal se separar. Nesse caso, é uma mentira do Eduardo pra Alice. Ele vai esconder uma coisa dela e daí quando ela descobrir, ela fica assim muito irada. Mas aí 2 pontos pra isso. A mentira dele não era tão grandiosa pra ela ficar tão brava. Uma pausa, gente. Meu cachorro tá decidindo onde que ele quer deitar. A mentira não é tão grande assim pra ela ficar tão brava. E a coisa não é tão grandiosa pra ele esconder dela. Então isso aí me deixou um pouquinho assim, né? Mas enfim, né, gente? É um romance, é um clichêzinho gostoso, é uma leitura agradável e consegui finalizar. Eu tô muito, muito satisfeita de ter participado dessa maratona. Eu não costumo fazer TBR porque eu fico com medo de ficar presa à necessidade de ler aquele livro que eu botei na TBR e aí ler meio na obrigação e acabar entrando numa ressaca. Nunca tinha feito uma TBR. Mas esse mês, assim, fazer parte dessa maratona me mostrou que eu sou capaz de ler mais livros do que geralmente eu leio. Nas primeiras 2 semanas do mês eu li 2 livros e meio. 2 livros e meio porque foi o primeiro da mediadora, o segundo da mediadora e metade do terceiro. No resto do mês, as 2 semanas seguintes, eu li 7 livros e meio. Cara, eu fiquei assim, abismada comigo mesma. Eu nunca tinha lido essa quantidade de livros, então o compromisso que eu fiz comigo mesma realmente me ajudou. Fiquei muito satisfeita. Vou sim participar de outras maratonas, quero trazer outros vlogs aqui. Gostei de ter feito o vlog. Inclusive, nesse aqui eu senti até que eu tô um pouco mais leve, falando mais. Inclusive, vocês acompanharam muitos surtos meus nesse vlog aqui, né, gente? Então, vocês me dizem aí se vocês estão gostando, se vocês têm alguma observação pra fazer. E a próxima maratona que eu vou participar vai ser em outubro mesmo, que vai ser uma maratona que está sendo organizada pela Rafa de Biasi, pela Jaqueline do Perdida na Estante e por outras meninas do Booktube. Então eu vou deixar o Instagram aqui, se você tiver interesse de participar dessa maratona. Vai lá conferir. E eu tô muito animada para participar. Já montei a TBR, em breve eu trago pra vocês um vídeo pra falar do que eu vou ler em outubro, além da TBR de Halloween. E o vídeo vai ficando por aqui, não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever, me segue no Instagram e até o próximo vídeo.